No dia 23 de março de 2016, o município de Santa Mariana foi atingido por uma grande tempestade, uma cumulonimbus, mas quem assustou os moradores não foi a tempestade, e sim, o redemoinho misterioso. Depois da tempestade, a cidade ficou num caos. Várias casas estavam destruídas, e além da destruição, as casas estavam cheias de granizo, e isso deixou um marco no município. Todo mundo estava achando que era um tornado, e depois de alguns dias, foi publicado um vídeo no dia do acontecimento, mostrando o tal tornado. O vídeo foi publicado pelo canal AgroCP Paraná, mas uma coisa surpreendente foi falado. A CIMEPAR, uma pesquisa de meteorologia do Paraná, afirmou que aquilo não foi um tornado, e pode ter sido um outro tipo de fenômeno meteorológico, que é verdade, pois eles não encontraram nenhuma rotação naquela tempestade. Não tem como discordar, mas então vou ver o que pode ter sido. Lembrando que não estou discordando da CIMEPAR, estou fazendo a minha opinião, e se a CIMEPAR falou, dá falado. Eu sei que essa intro tem nada a ver com o conteúdo, mas vou colocar porque eu acho legal, mas bora voltar. Essa foto na tela foi tirada pelo caminhoneiro Edmar, no posto da BR-369, e essa imagem foi tirada antes do suposto tornado chegar até Santa Mariana, mas existe um fato super válido: se o funil não tocar o chão, ela não é chamada de tornado, e sim, o temporal foi criado por uma supercélula. Supercélulas são mesociclones, tempestades rotativas, que surgem quando o ar frio e o ar quente se encontram. Elas podem trazer chuvas fortes, rajadas de vento e granizo, e uma chance pequena de tornado, mas além de tornado pode trazer outros fenômenos, e vou ver o que podia estar dentro daquele temporal. Se você conhece sobre os fenômenos parecidos com os tornados normais, você com certeza conhece o gustnado. O gustnado é um fenômeno meteorológico de uma frente de rajada se eleva em forma de redemoinho. A velocidade dos ventos frequentemente supera 120 km por hora, causando danos semelhantes aos ocorridos durante a passagem de um tornado F0 ou F1, e elas podem surgir tanto em cumulonimbus ou em supercélula. Mas com certeza não foi isso em Santa Mariana. Primeiramente, que aquilo parecia realmente um funil dos céus, e não um redemoinho incompleto. Então a ideia de ser um gustnado vai pro lixo. E outra coisa que já vai pro lixo, é a ideia de ser um ciclone extratropical. Ciclones extratropicais se parecem com um furacão, mas bem mais fraco. Mas falar que teve em Santa Mariana foi um ciclone extratropical é um absurdo. Naquela hora não tinha ciclone para atingir o Paraná, e ciclones extratropicais duram semanas, e são muito maiores que supercélulas. E existe outra possibilidade de ser uma microexplosão. Microexplosões ou downburst é uma corrente de ar fria e pesada que desce rápido de uma tempestade. Ao bater no chão, o vento se espalha com muita força em linha reta. O fenômeno causa estragos parecidos com os de um tornado, mas sem rotação, e essa possibilidade vem por causa desse vídeo aqui. Só espera um pouco, o notebook é um pouco velho. Agora vamos. Santo Deus! Ah, estou virado, não sei se é já te esperando? Telhou. Nossa, no mercado. No mercado. Paulinho, sai daí, a feira do mercado tá vindo pra cá, ó. Olha lá, ó. Sai daí, caiu lá, ó. Olha lá.
Pelo vídeo que vocês viram, uma grande rajada de vento estava atingindo o Banco do Brasil do centro de Santa Mariana, e essa provavelmente é uma boa possibilidade de que aconteceu naquela tarde. O problema é que as microexplosões costumam ser mais fortes do que aquilo do vídeo, mas não precisam ser fortes para ser uma microexplosão, e pelos análises que eu fiz, aquele tornado podia estar com potencial de um F1 ou F0. Aliás, a supercélula foi se formando por ali de Londrina, e começou a andar pelo leste, e o temporal chegou em Cornélio Procópio, onde fez estragos, mas o auge da tempestade foi em Santa Mariana, e pegou a estrada e um pouco do distrito Quinzópolis. Eu perguntei pros meus familiares como começou o dia. Então, o dia começou nublado e muito quente, mas não nublado escuro, e sim um nublado claro. Mas tudo piorou a partir das 3 da tarde. As nuvens ficaram mais preta, começou a chover, a ventania estava muito forte, e o pior, começou a cair muito granizo, e aliás, só existe essas duas imagens do funil, e isso deixou uma teoria. Mais pessoas viu o funil, e a resposta é que provavelmente sim. Mas eles não ficaram que nem bobões vendo o funil. Eles com certeza se esconderam, pois perigo naquele exato momento era o temporal e o granizo. Aliás, quando estava fazendo esse vídeo, eu encontrei na internet um site chamado igrejametodista.org, que fala sobre notícias da Igreja Metodista, que é uma igreja denominação cristã protestante tradicional evangélica, e eu sou dessa igreja. Mas então, no dia 29 de março do mesmo ano, eles fizeram um post no site deles falando sobre o tal tornado, e última quarta-feira, um tornado atingiu Santa Mariana no Paraná, deixando a cidade em estado de calamidade. A Defesa Civil atualizou hoje os números da tragédia, informando que em todo o estado foram 1.233 pessoas atingidas e 533 casas danificadas. A chuva atingiu 9 municípios do estado no total, e o município de Santa Mariana é um dos mais afetados com 286 pessoas e 320 casas prejudicadas pelos fortes ventos e chuva de granizo. Então, durante a trajetória da tempestade pelo norte do Paraná, o temporal passou por Londrina, mas ela não estava tão forte. Depois passou por Ibiporã, Japaizinho, Cruzeiro do Norte, Pirianifo, Uraí, Cornélio Procópio, Santa Mariana e Bandeirantes. Esse é bem fácil de responder, porque o município nunca sofreu com um temporal tão devastador que foi aquele dia. Mas uma coisa tá certa, aquilo foi uma supercélula. E outra coisa foi o funil que foi postado no YouTube. Então claramente qualquer cidade do interior acharia que seria um tornado, e isso também aconteceu com Rolândia. Em 2010, mês de setembro, dia 26, um grande vendaval atingiu o município de Rolândia, e todos os moradores acharam que foi um tornado, como foi em Santa Mariana, mas na verdade o vendaval era uma microexplosão, que não tira o perigo da situação. Aliás, no norte do Paraná eu nunca encontrei um caso de tornado, acho que somente redemoinho de poeira, e só conheço esse caso de 2016 que quase virou tornado, mas por um milagre não virou. Mas se eu tiver errado, vocês podem falar sobre um tornado do norte do Paraná. Aliás, eu também presenciei a supercélula. Eu só lembro de eu estar embaixo da mesa, morrendo de medo enquanto as janelas da minha casa quebravam. Então, pela minha conclusão, esse fenômeno é uma funnel cloud, e não confunda com tornado. Tornado é um redemoinho que desce de uma supercélula por pressão onde correntes de ar verticais e horizontais interagem para concentrar a rotação da tempestade em direção ao solo. E uma funnel cloud é quase a mesma coisa, mas não toca o solo. Mas preciso falar uma coisa, ainda bem que aquela funnel cloud não tocou o solo, senão eu nem estaria aqui. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que já estou quase 10 meses sem postar vídeo, mas é porque eu tava sem ideia. Mas então, falou!